Fala, meus amigos são paulinos, estou aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Tricolor após vencer a equipe do Primavera no Morumbi. Vitória importante do São Paulo para buscar uma vaga nessas fases finais aí do Campeonato Paulista. Estou trazendo esse pós-jogo, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Acabou sendo muito difícil, muito complicado, né, Caleri? Primavera conseguiu achar aquele gol e depois se fechou de todas as formas e ainda levou perigo nos contra-ataques. E uma vitória fundamental para o principal objetivo, que é a classificação. Como você falava, Edu, era um jogo que nos primeiros 15 minutos a gente parecia que tinha controlado, que estava jogando bem, que chegava no gol rival. A gente não conseguiu o gol, que era o mais importante. Nos últimos minutos do primeiro tempo, cada vez Primavera saía um pouquinho mais do fundo e levava mais perigo para nosso gol. E no segundo tempo se encontra com um gol, claro que uma jogada construída, mas com um pouquinho de sorte. E a gente tem que virar o resultado como seja, porque se a gente hoje não conseguir os 3 pontos, praticamente a gente ficava fora. Então, a força do nosso grupo e os 38.000 pessoas que vieram hoje no Morumbi fizeram força para que a gente consiga 2 gols. E feliz por mais uma vitória aqui. A gente precisava ganhar, como seja. Claro que a gente tem que jogar melhor, tem que se cobrar mais. Temos que controlar mais o jogo, senão começar muitas vezes tomando gol. Mas é muito bom quando você ganha e você corrige ganhando. É muito diferente que corrigir perdendo. Então, parabenizar a todo torcedor que veio hoje apoiar nessa chuva, um sábado à noite, que pagou seu ingresso, a todo o grupo médico que está fazendo um trabalho impressionante, que você vê que hoje ninguém fala que tem nenhum machucado, ao corpo técnico que fez um grande trabalho, a todos os jogadores que dia a dia se dedicam ao 100% para essa camisa. De licença dos companheiros, faz mais uma que eu estou ao vivo. Caleri, o time se recuperou com resultados. Pode não ser ainda o futebol, como você explicou, que está dominando, tá? Mas são 4 jogos sem perder. E particularmente você tem feito muitos gols e hoje o Lucas Moura deixou uma ótima impressão depois de muito tempo. Queria que você falasse tanto da tua recuperação com os gols, que são importantes para você, como de ver o Lucas Moura jogando como jogou, principalmente no primeiro tempo. Os gols para um camisa 9 sempre são importantes. Seja golaço ou de pênalti, tudo vale um. Então, para mim é bem importante voltar a marcar no Morumbi, ganhar, porque sempre é importante ganhar, por mais que faça gol. Então, claro que eu preciso estar melhor, como sempre falo. Ainda eu tenho dores, não estou no 100%, fisicamente eu tenho que evoluir muito, mas eu estou trabalhando para não machucar e estar cada dia melhor. Tomara que cada vez eu consiga aguentar mais tempo jogando e me dedicando dentro do campo, que é onde verdadeiramente eu quero estar, e que possa seguir fazendo gols, que, como você falou, é uma coisa muito importante para um camisa 9. O Lucas, a gente sabe que é nosso melhor jogador. Hoje você viu o Lucas Moura que a gente quer. É claro que ele também fica insatisfeito quando as coisas não saem da melhor maneira, mas é um cara que trabalha sempre ao 100%, um cara que se dedica, um cara que ama São Paulo, e isso é muito importante para o clube. Todo mundo quer sempre estar ao 100% e se brindar no São Paulo, mas um cara como ele que saiu do clube, acho que quando as coisas não saem, sente ainda mais. Então, parabenizar a ele porque hoje fez uma partida 10 pontos, fez gol, driblou, fez facão. Ele jogou como o Lucas que jogou o dia de 2023 com o Corinthians, e tomara que ele tenha essa sequência e a gente consiga grandes coisas com ele e que a gente termine levantando uma taça esse ano.
É isso, Marcela. Só lembrando que o São Paulo agora vai para a última rodada contra a já rebaixada Ponte Preta em Campinas. Se vencer e chegar a 13 pontos, terá muita chance de estar classificado para a fase de mata de quartas de final. Antes desse jogo com a Ponte, tem o Grêmio aqui mesmo no Morumbis, quarta-feira. E o Primavera agora vai disputar na última rodada com o Noroeste sua permanência na primeira divisão em casa. Perdeu as 2 últimas de virada e tem mínimas chances de classificação. Marcela. Pensando no que vai ser daqui para frente. Bom, fechamos então sobre o Campeonato Carioca. É hora do Campeonato Paulista, juntinho com o Flamengo, né? O São Paulo entrou em campo para enfrentar o Primavera, que estava na zona de classificação, tinha acabado de sair. Quando abriu o placar, voltou. Entrou e depois saiu de novo. E aí depois saiu. Foi um vai e volta. O São Paulo hoje está naquela situação também de ter se afastado do incômodo de lutar contra rebaixamento, né? Mas ainda não sabe qual vai ser seu futuro dentro do campeonato, né? Não, o São Paulo, nesse momento, é o 8º colocado. A rodada não acabou, né? Ele pode ser ultrapassado pelo Mirassol, que vai jogar com o Capivariano como visitante. Mirassol tá ali, ó, a gente tem já... Mirassol vai jogar contra o Capivariano e ele pode ser ultrapassado pelo próprio Capivariano, que pode chegar aos mesmos 10 do São Paulo. O Noroeste também pode chegar aos mesmos 10 do São Paulo. Joga contra o Santos. O Noroeste joga contra o Santos em Bauru, num jogo que tem também a implicação do rebaixamento, que a Ponte Preta já está rebaixada, e o Velo Clube, Santos e os times que estão... O São Paulo pega a Ponte Preta na última rodada, né? A já rebaixada Ponte Preta, né? E o que o Ramon falou ali no pós-jogo, o Campeonato Paulista retrata bem, né? Porque a gente tem o Santos, que pode lutar pelo rebaixamento, e o São Paulo, que pode não classificar, né? Então, assim, é realmente os campeonatos estaduais estão sendo bem complicados. O Santos passa uma situação curiosa, né? Ele vai jogar com o Noroeste em Bauru. Se ele perder, ele vai decidir a permanência dele no último jogo, que é contra o Velo Clube, que também está brigando. Por outro lado, se ele ganhar o jogo com 9 pontos, ele está totalmente dentro da briga. E aí a comemoração atrasada, né? Do lance que foi checado no VAR, os jogadores do São Paulo ficaram... totalmente desnecessário, né? Também checado no VAR. Resultou no gol da vitória e ainda na expulsão do jogador do Primavera. Desnecessário, mas não inexistente, né? Não, totalmente existente, totalmente. Porque eu estava falando com o Mansur até quando nós estávamos vendo o jogo. Às vezes, tu bota o corpo para impedir a passagem, por onde o jogador vai passar com a bola. Mas ali a bola foi de um lado, o jogador foi do outro, e ele fez o movimento para a direita e deixou o braço na esquerda, né? E causou prejuízo duplo, né? Porque o pênalti é marcado, o Caleri converte e tem a expulsão do lado do Caleri que não Primavera, começou, né? Caleri, Danielzinho, Luciano, Sabino, todos os jogadores que o Crespo... Ele fez 5 mudanças em relação ao time que jogou contra o Santos. Caleri e Danielzinho foram as primeiras entradas, né? Luciano entrou primeiro. Luciano entrou no intervalo no lugar do Dória, quando ele tira o esquema com 3 zagueiros. Tira o Dória, coloca o Luciano, mas logo depois sai o gol do Poveda, o gol do Primavera. E agora quem está em casa também está vendo a classificação. Isso. No momento em que você viu, o pessoal ainda estava... Eu vi, estava aqui no telão, mas estava com os melhores a momentos. E eu dei a Ponte Preta como rebaixada, mas faltam 2 rodadas, não é isso? Acho que a Ponte perdeu. Não, a Ponte jogou hoje, tem 7 jogos, ela perdeu para a Portuguesa. E ela só chega a 4 pontos no máximo, o Santos tem 6 fora da zona. Então, a Ponte Preta está rebaixada. A Ponte Preta está realmente rebaixada. E o São Paulo, o Crespo no jogo contra o Santos, né? No meio de semana, ele poupou 2 jogadores, né? Tirou o Caleri, que vinha jogando, sim, e agora ele poupou mais gente, né? E aí no segundo tempo ele coloca Luciano, que nem o Mansur falou, e nos 2 jogos, precisando do resultado, ele tira o terceiro zagueiro e bota um atacante, né? Então, assim, o Crespo, acho que ele tá decidido, tá inclinado, tem a preferência pelos 3 zagueiros, mas é uma alternativa para quando ele precisa ter mais força de ataque. O Lucas começou jogando por dentro, né? Aí depois, quando entra o Luciano, o Luciano vai para dentro e o Lucas vai para a beirada. E o Lucas, assim, para mim, eu não sei como é que o Crespo vai encaixar. Caleri seria o centroavante, né, no cenário ideal do Crespo. O Luciano está jogando muito bem, sendo decisivo. Só que o Lucas recuperando a forma física, é difícil deixar ele de fora. Foi um problema desde o ano passado isso para o São Paulo, colocar os 2 juntos. Jogando com uma linha de 4, ok.
Mas teve com uma Oscar linha ainda, né? Para encaixar nessa... Porque jogando com uma linha de 4 ele consegue. Agora, com uma linha de 3, aí fica difícil de encaixar. E com uma questão, né? Seja com o trio de Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho, seja como hoje, que começaram o Marcos Antônio e Bobadilha com o Lucas mais à frente, 2 atacantes, tem tido uma versatilidade, uma mobilidade nesse meio do São Paulo e tem coisas com bola interessantes acontecendo. Mas o São Paulo não parece ainda um time equilibrado quando perde a bola, né? Ele tem jogos, por exemplo, que o desempenho defensivo é bom, foi o caso do jogo com o Flamengo, mas era uma proposta em que ele se programou para esse jogo mais de enfrentamento, de uma marcação individual, que é uma característica muito do Crespo, ganhando duelos, e acabou nem criando tanto, mas ele é um time que em alguns momentos, com a bola, tem criado bem, mas quando precisa buscar o resultado, ele tem se desequilibrado em alguns momentos, sofrendo muito contra-ataque do adversário. Hoje foi mais um jogo em que isso aconteceu, tinha acontecido no jogo com a Portuguesa. Essa é uma questão. E aí eu não sei o quanto isso impacta na decisão dele de assumir o risco desses momentos em que ele abre mão de um dos zagueiros. O jogo também estava debaixo de chuva, né? Também. Quando a gente pensa em questões de desgaste físico, né? O São Paulo já não tem conseguido também rodar tanto o elenco. A gente não está acostumado a isso, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro até ano passado não pegava essa época de temporal de verão em algumas regiões do país, né, que são muito características. Ficava tudo para a copinha. Exatamente. Chovia tudo em cima da garotada. Isso, exatamente. Agora a gente está tendo isso, né? Mas tu falou, né, Barreto, que o São Paulo não está conseguindo rodar muito. Esse jogo ele rodou mais, né? Nesse jogo, mas eu acho que era... tenho certeza que era por causa do momento, porque o Rafinha assume, né, para diretor executivo, diretor técnico, aí ele tem aquele jogo contra o Flamengo, não tinha como... Ali era uma pressão enorme, né? Aí depois tem Santos de novo, então ele não tinha possibilidade de rodar, né? No sábado passado a gente fez as contas aqui, né? O São Paulo tinha feito 7 jogos entre 10 ou 11 de janeiro até o último sábado, e desses 7, 5 foram contra times da Série A do Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista Mirassol... Como é que você vai ficar girando o elenco contra esses caras, né? Não dá. Hoje, contra o Primavera, né? Aí o Crespo assume digamos, um risco maior. O São Paulo tinha jogado com o Santos. Então ele tinha enfrentado Mirassol, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos. E tinha mais um Santos. E depois jogou com o Santos de novo, exatamente. 6º jogo contra time de Série A. Mais uma vez contra time de Série A. Eu citei aqui o Crespo e nós temos um trechinho da entrevista coletiva do treinador do São Paulo. A escolha da escalação foi por o desgaste da sequência dos jogos. A ideia era tentar de não arriscar o Luciano, mas é assim. Luciano entrou bem. Depois eles encontraram um gol, onde, se vai ver no passado, talvez era um jogo tão difícil que até podia perder. Por quê? Porque os jogos são assim, você cria muito, talvez tem que deixar espaços atrás, jogando no Morumbi, tenta de colocar pressão, não logra abrir o placar e começam a pegar riscos que se a gente logra abrir o placar antes, não poderia acontecer, mas aconteceu. Então, ainda outra vez uma virada, a gente fica feliz. Acho que a torcida ficou feliz porque foi um espetáculo, foi bonito, mas sofrido, muito sofrido. Então, as coisas, eu falei com o time, as coisas podemos fazer bem, regular ou mal, mas com esta intensidade, com esta agressividade, com esta vontade, acho que a torcida fica feliz. É normal que o resultado, a virada, todo parece muito, mas talvez em outros momentos, em uma situação assim, começa a ter pensamentos negativos. Não, eles acreditam e vão. Entrou muito bem Lucas Ramon, fico muito feliz por Lucas Moura, muito feliz. Ele precisava uma noite assim, já estávamos vendo coisas que ele estava crescendo, então fico muito feliz por Caleri também. Luciano. Quando entra, muda tudo. Teve vaia da torcida no intervalo, não teve?
Mas o astral, desse jogo? o astral mudou. Assim, o jogo com o Flamengo foi uma virada em termos de astral. Um torcedor machucado, tudo que ele via de noticiário também fora do campo. O time dentro de campo, desde aquele jogo com o Flamengo, quando foi um jogo de muita luta, de superação, que o São Paulo... E curiosamente, naquele jogo o torcedor não foi, né? Porque muito menos gente. Eu fiz aquele jogo. O relacionamento estava tão abalado, né, Praz, que o torcedor do São Paulo, que nos piores momentos continuava enchendo o Morumbi. E o São Paulo, assim, tecnicamente não fez um bom jogo contra o Flamengo, né? Conseguiu a vitória. Depois do primeiro gol, aí sim o Morumbi inflamou. Aí foi muito competitivo. A torcida veio junto. Foi muito competitivo. Eu estava vendo aqui. Eu acho que a ideia do Crespo é jogar com esses três no meio-campo, né? Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Porque contra o Flamengo ele jogou, contra o Santos ele jogou. No outro jogo contra o Santos ele jogou com 3 no meio, daí botou o Pablo Maia, né, no lugar do Marcos Antônio. O primeiro jogo que ele joga sem a trinca de volante foi agora, né? Aí tem o contexto todo também, né? É o Primavera em casa. Mas é interessante porque, assim, olhando por um lado, é difícil de encaixar o Lucas e o Luciano nesse. Vai ter que tirar um dos volantes. Mas, em compensação, também, tu sempre vai ter ou um Lucas ou um Luciano no banco, porque a gente está falando do calendário agora, né? É humanamente impossível conseguir jogar uma sequência de jogos muito grande, então, naturalmente, tu vai ter esse revezamento. Mas quando a gente olha para um clube como o Flamengo, como o Palmeiras, a gente não aponta isso como vantagem? Sim. Isso não deve ser algo que Corinthians, São Paulo, Vasco devem buscar? Não, com certeza. Outras grandes grifes do futebol brasileiro que ainda não tem um elenco tão... O ideal, ainda mais nesse calendário, Barreto, é que se tenha isso. Mas, assim, a gente está falando de uma posição, né? Bom. A gente está falando do problema de uma posição, né? Aí tu tem laterais, tu tem outros volantes, tu tem zagueiros, tu tem atacantes, né? O Calério hoje não tem um reserva pro Calério, né? O André Silva e o Raia Francisco estão machucados. Então, assim, é difícil. Agora chegou o Lucas Ramon para a lateral direita, né? Hoje. Que era não é uma lacuna, mas era uma posição carente até de reposição no São Paulo, né? E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo, que vai ser no Morumbi, neste sábado, às 20h30, contra a equipe do Primavera, com transmissão da TV Record e dos canais TNT. Como podemos ver aqui na classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo é o 12º colocado, 6 jogos, somou 7 pontos. Já a equipe do Primavera é o 10º colocado da competição, 6 jogos, também 7 pontos na competição. Os times ainda estão muito embolados. Se o São Paulo vencer a equipe do Primavera no Morumbi, tem grande chance de, quem sabe, entrar no G8 da competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Primavera no Campeonato Paulista. São 3 derrotas e 2 vitórias. O último jogo que eles fizeram jogando na sua casa, enfrentaram a equipe da Portuguesa e foram derrotados pelo placar de 2-1. Já os confrontos históricos entre São Paulo e Primavera não existe. Esse será o primeiro jogo entre as duas equipes na competição e também na história. Enfim, São Paulo precisa vencer esse jogo para, quem sabe, aí caminhar sua vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Até porque na última rodada vai pegar a equipe da Ponte Preta, que tudo indica já estará rebaixada para a segunda divisão da competição. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!